naquela ocasião um sermão, uma pregação do pastor Marcelo Galberto. Lembro do título. Muito perto não é o bastante, era o título do sermão. Um sermão baseado em João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Talvez, acho que no auge, no começo da minha conversão, esse sermão fez muita diferença e me despertou ao evangelismo. Pelo que eu quero abordar um tema evangelístico nessa noite, no mesmo sentido daquele que se mostrou um marco na minha vida. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim, procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, e encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como naquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região de Judeia, e aos gentios que se arrependessem
e se convertesse a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco, ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Vamos orar? Senhor, afasta de mim nessa noite qualquer palavra de persuasão humana e fala aos nossos corações. Quero proclamar, Senhor, liberdade plena, genuína do Teu Santo Espírito, Senhor meu Pai. Que nós não saiamos daqui desse templo hoje como chegamos, mas transformados pelo Teu Espírito, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vejam, queridos, no final do capítulo 21 dos Atos, versos 27 a 40, nós vemos um relato de um alvoroço que havia acontecido em Jerusalém, em função do ministério de Paulo e de sua pregação. Paulo foi jogado para fora do templo, e quando a multidão ia matá-lo, o comandante das tropas romanas o prendeu, amarrou ele com 2 correntes, mas a cidadania romana de Paulo lhe assegurava o direito a um julgamento justo. Paulo, então, ele é levado a Festo, governante da província de Cesareia, onde dá testemunho da sua fé. Festo, então, convida Agripa a ouvir o julgamento de Paulo. A empolgante narrativa deste final do capítulo 21 de Atos mostra o apóstolo Paulo defendendo-se das acusações e anunciando o evangelho de Cristo diante de várias autoridades judaicas. Ele estava falando no Sinédrio ao comandante Cláudio Lísias, ao governador Félix e Pórcio Festos, e por fim, o texto que lemos, ele fala ao rei Agripa. Veja, este pequeno trecho da palavra de Deus, ele é muito rico, pelo que nós poderíamos tirar várias lições. Mas no caso, antes de eu adentrar ao ponto central, sabe, da nossa meditação de hoje, eu queria destacar aquilo que está expresso nos versos 6 e 7 que nós lemos. Veja que Paulo está diante do rei Agripa e tendo a oportunidade de se pronunciar em sua defesa, ele diz assim: e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as vossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar.
no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Note, Paulo destaca em sua defesa a sua esperança na promessa feita por Deus, feita pelo Senhor. E isso é maravilhoso demais. Veja, Paulo se firma como sua razão central, tudo que estava defendendo era promessa. Mas não uma promessa qualquer, mas a promessa feita por Deus. E entenda, aos olhos da fé, promessa feita por Deus não é promessa, é realidade, é fato. E eu queria que você guardasse isso no teu coração. Toda promessa feita pelo Senhor é fato, é real. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amados, a maior arma do inferno contra nossas vidas é o medo. E no caso, se olharmos para as circunstâncias da vida, que por vezes apresentam como verdadeiras tempestades, verdadeiros levantes, perdemos a esperança, nós ficamos desesperados. Ficar desesperado é ficar sem esperança. Desespero é não ter esperança. É justamente isso que o inimigo quer nos tirar, esperança. Mas nós não podemos cair nessa armadilha, nós não podemos ficar com os nossos olhos fixos nas circunstâncias, mas temos que ficar focados nas promessas. Quais são as promessas do Senhor para a nossa vida? E focados de tal modo que elas não sejam mais só promessas, mas sejam realidades, sejam um fato. Isso é fé. Quando eu olho as promessas e não vejo aquilo pura e simplesmente como promessa, mas vejo aquilo como um fato, como algo concreto, como alguma coisa que vai acontecer, que está acontecendo, a gente vê que isso é fé. 1 João 5,4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vencemos o mundo com a fé. Salmo 121, 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde vai vir o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É nele que eu espero, é nele que eu olho. É isso que nós cantamos aqui, é essa fé que nós professamos. Eliseu, vendo a aflição muitas vezes do seu moço, clama a Deus que ele abra os olhos de Geazi para que visse. Geazi precisava ver com os seus olhos. Essa é aquilo que a passagem que está em 2 Reis, capítulo 6. Entenda, não foi só a visão, sabe? Só a visão, era a realidade que precisamos muitas vezes olhar aos olhos da fé, não aos nossos olhos naturais. Mas veja, esse não é o ponto central que eu quero tratar nessa noite. Vocês se lembram quantas e quantas vezes o quase fez diferença entre vitória e derrota? Quase, sabe? Quantas vezes nós já ouvimos do time que perdeu o título no último segundo, por um único lance? Sabe aquele último lance livre que foi desperdiçado? Quantas vezes nós já vimos isso, assistimos na televisão, temos aqui esportistas, já viram isso na quadra, último lance, sabe? Aquele pênalti que foi chutado para fora, o pênalti chutado para fora, perdeu. Existem até explicações, títulos se perdem por detalhes. Um lance de bola parada, uma única bobeira na defesa, time impecável, mas deu uma bobeira no último minuto. Um momento de desatenção, sabe? Eu não queria provocar os flamenguistas, mas o cheirinho, só cheirinho não ganha título, você entendeu? Eu senti o cheirinho, não foi suficiente, não adiantou,
sabe? Não sei se você já experimentou a sensação de chegar correndo numa rodoviária ao ponto de ver o ônibus no terminal partindo. Ponto de trem, você chega e o trem, sabe, persegue, por pouco você alcançava. Está virando, está indo embora. Não é triste, gente, sabe? Não parece que inclusive dói mais? Dói mais quando você perde por pouco. Você já percebeu o semblante da disputa do final, o segundo lugar? Parece que aquele que sobe para o pódio em terceiro, que ganhou do quarto, sobe mais alegre do que o de segundo lugar. Perdeu por pouco. Sabe, quando você está quase lá e ouve o anúncio assim, ó, embarque encerrado. Já viu isso? No aeroporto, embarque encerrado. Não deu jeito. Que frustração. E existem muitos que acham que a dor do segundo lugar realmente dói mais, sabe? Pois bem, é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Ou seja, eu quero falar sobre quase. Pessoas que chegam bem perto, mas não conseguem, não conseguiram. Mas por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Veja, Jesus diz: eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. E a princípio eu não tenho como saber quantos que me ouvem já passaram pela porta. Inclusive, não cabe a mim julgar, não cabe a mim aferir quem foi que passou pela porta. Não tem jeito. Posso, no máximo, observar alguns sinais exteriores da pessoa que demonstram pelo comportamento, pelas atitudes, pela a postura na vida, pelo testemunho que ele dá, que me levam a dizer, ó, fulano é convertido. Fulano passou pela porta. Ou, dado ao estilo de vida que leva, ciclano não é convertido. Olha o estilo de vida que ele leva. Olha o testemunho que, na realidade, ele não dá. Ao contrário, é muito ruim. Agora, para mim, uma coisa é clara. Todos que me ouvem hoje, no mínimo, quase são salvos. No mínimo. Estão me ouvindo hoje, no mínimo, quase são salvos. Ou quase são efetivamente convertidos. Quase. Ora, Agripa é o símbolo de pessoa o qual o quase não foi suficiente. Veja o verso 28 que nós lemos. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco você me persuade a me fazer cristão. No caso, notem que Agripa utiliza a expressão persuadir e atribui a Paulo o crédito. Vocês se lembram que foi objeto, inclusive, da minha oração no início. E eu sempre oro assim: que as pessoas não sejam persuadidas por palavras de sabedoria humana, mas sim tocados pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos são tocados por Deus, por homem não, sabe? Mesmo porque eu não seria o mais capacitado. A pessoa que não tem uma dicção boa, a pessoa que tem que escolher com muito cuidado as palavras, porque tem palavra que não sai, sabe? Não tem jeito, não adianta. A Margarete de vez em quando corrige os meus textos, dá até dó dela, tadinha. Você entendeu? Por quê? Porque é assim mesmo. E o Senhor, na sua misericórdia e graça, me usa. Só por causa disso. Por outro lado, eu posso me perguntar, essa pergunta é muito séria: será que o Espírito Santo do Senhor não estava falando ao coração de Agripa, mas esse simplesmente resistiu? Será?
Será que a hora que Paulo estava se defendendo e anunciando a esperança toda em Deus, Agripa não estava sendo tocado pelo Espírito Santo, mas estava pura e simplesmente resistindo? Ora, na Bíblia existem várias afirmativas de pessoas que simplesmente resistiram ao Espírito Santo. Ou seja, que é possível resistir ao Espírito Santo. E isso não é invenção de Dionísio. Se você procurar na tua Bíblia, você vai encontrar lá. Salmo 95, verso 8, fala da resistência. Atos 7, 51. Hebreus 3, verso 7 e 8. O capítulo 3, verso 15. Fala que o Espírito Santo pode ser resistido pelo teimoso. Não, eu não quero, eu não aceito. E o Espírito é educado. Veja, Apocalipse capítulo 3, verso 20, nos afirma assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Note, não há arrombamento de porta. Ele não entra pela janela. O Espírito Santo é suave. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Sabe? Ele é um cavalheiro. Ora, quantos resistem ao Espírito Santo? Resistem a Jesus. Resistem. Simplesmente resistem. E muitas vezes ainda coloca culpa no Espírito Santo. Ah, mas eu não fui tocado. Misericórdia, hein? Sabe? Veja, o texto aponta que o próprio rei Agripa, de um modo ou de outro, foi tocado pelas palavras de Paulo, ao ponto de dizer que quase se converteu, quase deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, temos aqui um pecador impenitente, Agripa, que ouviu Paulo defender sua tese em favor de Cristo, mas ignorou a mensagem. Ficou no quase. Mas, queridos irmãos, quase não é suficiente para transformar uma vida. Quase não é suficiente para nos levar à eternidade. Quase não nos transforma em cristãos verdadeiros. Só quase. Agripa é um símbolo que representa milhares de pessoas que ouviram a palavra, ouviram o Evangelho, mas preferiram e preferem rejeitar a Cristo, ficando no quase. Preferiram adotar um estilo de vida de pecado do que ser alcançado e até usado por Deus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Esse casal é um símbolo de muitos cristãos que escolhem ficar no quase, do que se envolver verdadeiramente com Deus. Eu estou falando de Agripa e sua esposa. Agripa é um símbolo de muitos que preferem ficar no quase do que buscar incessantemente a Deus. Agripa é um símbolo de muitos que escolhem ficar no quase do que desenvolver os dons do Espírito, trabalhar para o Senhor. Fica no quase. Quase eu tenho dom, sabe? O quase, queridos irmãos, não é suficiente nesse mundo natural. Preste atenção. De nada adianta você ser quase um bom marido, ou quase uma boa esposa. Isso não é suficiente. Não adianta você ser quase escolhido para aquela vaga, que você tanto esperou, mas isso não é suficiente. Ah, eu fui quase escolhido, sabe? Não adianta você quase ter conseguido aquela promoção que você almejava. Isso não é suficiente. Ninguém coloca no seu currículo, eu fui quase. O quase ter conseguido salvar alguém da morte não adianta, sabe? O quase livrar alguém das drogas não adianta. Ele quase conseguiu se livrar das drogas, não é suficiente.
Existem muitas pessoas frustradas, em depressão, com sentimento de derrota, com pensamentos suicidas, porque em sua vida só o que conseguiram foi ficarem no quase, na porta. O quase é uma palavra perturbadora. Ela significa muitas vezes ficar na metade do caminho, nadar para depois morrer na praia, não alcançar. Quase é sinal de perdedor. Quase casar não é estar casado. Quase se casou, mas não é casado. De semelhante modo, o quase no mundo espiritual também não é suficiente. Vamos pensar no mundo espiritual. Não é suficiente ser quase convertido. Não é suficiente ser quase salvo. Não é suficiente ser quase cheio do Espírito Santo. Olha, ele é quase, sabe? Não é suficiente ser quase santo. Não é suficiente ter quase uma vida de oração. Não é suficiente ter uma vida que quase agrada a Deus. Olha, quase que ele agrada a Deus. As pessoas ficam no quase. O mais triste, queridos irmãos, é que, apesar de tudo isso, muitos preferem ficar no quase, no limiar da vitória. Só que o quase é sinônimo de ir para o inferno, de derrota espiritual. Vou repetir, quase é inferno. Quase convertido é inferno. Quase salvo é inferno. Quase cristão é inferno. Sabe? O quase, quando a gente está falando no mundo espiritual, não tem segundo lugar. Não tem prêmio de consolação. Sabe? Não tem. Ou você vence ou perde. Note que o próprio Paulo deixa bem claro que o quase não é suficiente. Olha o verso 29. Paulo respondeu assim, olha no verso 29 que nós lemos. Assim Deus permitisse que por pouco, ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto por essas cadeias que ele estava preso. Sabe? Vejam, a palavra de Deus nos aponta outros exemplos de pessoas que muitas vezes ficaram no quase. Acho que a gente lembra aqui. Vocês lembram a história do jovem rico? Sabe? A história do jovem rico diz que ele pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhou diante do Senhor e perguntou: bom mestre, que vou fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram dessa passagem, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Não há outro bom senão um Deus. E Jesus complementou: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Então, o jovem rico respondeu para ele: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tem algumas traduções que dizem assim, desde a minha meninice. O cara era nota 10, sabe? Vou lembrar o Gualberto fala assim, ó, era aquele cara para casar com a filha da gente. O cara era 10, sabe? E Jesus, fitando, ou seja, olhando um moço, amou ele. Jesus amou. Mas disse, só uma coisa falta para você. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Agora vocês lembram como é que terminou, né? Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades.
Está lá em Marcos capítulo 10, sabe? Esse é um exemplo de um cara que ficou quase foi discípulo de Jesus, foi chamado pelo Senhor, segue-me, e ele se apegou em tantas outras coisas, ficou no quase. Veja, esse jovem é um exemplo claro de alguém que ficou no quase. Ele era um exímio religioso, mas Jesus disse que lhe faltava uma coisa: que vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e seguisse. O texto diz que ele foi embora contrariado, ou seja, entristecido, e é exatamente esse sentido que o quase produz em nós: tristeza. Que coisa triste, gente, uma pessoa que é quase cristã. Que coisa triste uma pessoa que é quase salva. Que coisa triste. Que coisa triste uma pessoa que é quase convertido, sabe? Sabe aquelas pessoas que a gente ouve os atributos dele? Rapaz, mas eu conheço fulano é um moço bonito, estudado, educado, trabalhador, um bom filho, um bom marido, um cara fantástico. Se ele tivesse Jesus, então, só falta Jesus. Quase. Inferno. Não tem outro jeito. Você entendeu? Não tem outro jeito. Sabe, isso produz tristeza, frustração. Faltou pouco para que ele fosse um grande discípulo de Jesus. É isso que o quase faz conosco. Ele tira os nossos sonhos de eternidade, despedaça as nossas esperanças, faz com que perdemos as oportunidades. E quando eu falo de eternidade aqui, gente, eu queria que vocês entendessem que ela extrapola o aspecto temporal. Porque muitas pessoas fazem assim, olha, na existência eu quero uma existência eterna. Gente, aqueles que não são cristãos também pode ter uma existência eterna, uma vez existente, sempre existente. A diferença é aonde ele vai passar a existência. Vocês entenderam? Aonde que vai ser essa eternidade? Quer ver outro exemplo? Muitas vezes a gente se esquece. Pôncio Pilatos estava promovendo ali o julgamento de Cristo, sabe? E chegou uma hora, todos estavam acusando a Cristo, e ele fala assim aos principais sacerdotes e à multidão: não vejo nele crime nenhum. Foi isso que ele disse. Está lá em Lucas 23, 4. Eu não vi crime nenhum. Mas o que ele fez depois? Daqui uma bacia d'água. Quase. Sabe aquele negócio do bateu na trave? Você entendeu? Rapaz, eu fico imaginando, se tiver flamenguista aqui, me perdoe, mas eu não vou perder a piada, né? Você entendeu? Cheirinho de Cristo. Só o cheirinho. Não basta. Não adianta. Eu vou concluir. Queridos, quantos cristãos estão seguindo esses passos? Muitos ficam no quase, por não perseverarem na fé cristã. Outros, como o jovem rico, ficam no quase, pois estão mais preocupados com os seus bens materiais, com o seu dia, com os seus afazeres pessoais, com a sua agenda do dia a dia, do que com o Senhor. As pessoas vão juntando coisa, e não tem espaço para o Senhor. Não tem espaço para o Senhor na sua agenda. Eu quero convidá-los essa noite a dar um basta no quase, sabe? A romper as barreiras do faltou pouco. Precisamos desenvolver uma vida de oração profunda. Precisamos vivenciar um cristianismo verdadeiro. Nós precisamos vivenciar uma espiritualidade poderosa. Gente, crente que vive testemunho dos outros é muito triste, sabe?
Você pode se alegrar pelo testemunho do outro. Inclusive a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, chorem com os que chorem. Mas, gente do céu, tem gente que só vive testemunho do outro, ele não experimenta testemunho nenhum na sua vida. A vida dele não é um testemunho. Deus espera isso de nós. Ele quer que nos empenhamos mais, mas muito mais, numa coisa que é decisão. Eu decido. Quando Ele me salvou e te salvou, não foi para vivermos sob a tirania do quase. Pelo contrário, Ele diz que devemos desfrutar da plenitude de Cristo Jesus. Plenitude é inteiro. Não é só parte. Não é só uma pitadinha. O Senhor que nos separou para sermos filhos, não nos quer imaturos. Sabe? A gente quer viver uma vida na média. Sinônimo de média é medíocre. Cristianismo medíocre. O que Ele quer de nós é que todos nós envolvamos num desenvolvimento cristão, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso é que Paulo escreve em Efésios 4:13. Todos cheguem. Amados, como está escrito, eu sou a porta. Se alguém chegar perto de mim, será salvo. É assim que está. Tem gente que fica pertinho da porta e acha que ele vai conseguir entrar a hora que quer, sabe? Daí acontece como no tempo de Noé, como nos tempos de Ló. Casavam, comiam, bebiam, davam-se em casamento, vendiam, compravam. Mas veio o grande dia, a porta se fechou e, sabe? Tem pessoa que acha, não, amanhã, semana que vem. Eu sempre insisto nisso, porque isso é muito sério, gente, é muito sério, muito sério. Ninguém aqui tem certeza do amanhã. Ninguém. Ninguém tem certeza no daqui a pouco. Ninguém. Ninguém. É aqui ou agora. Queridos, muito perto não é bastante. A frase que eu ouvi do Marcelo e fez diferença para a minha vida de uma forma tremenda há 27 anos atrás é que 10 quilômetros da porta ou 1 centímetro da porta é fora da porta de qualquer jeito. Sabe? Está perdido. Não está salvo. É inferno. Vou repetir. 10 quilômetros da porta, 1 centímetro da porta é fora da porta. Sabe? Crente em cima do muro. Eu já contei essa historinha aqui, né? Sabe? Diz que uma pessoa estava em cima do muro, sabe? E do outro lado do muro, demônios ficavam olhando. E do outro lado tinha anjos do Senhor. E os anjos do Senhor gritavam com ele: rapaz, desce para cá. Vem aqui, pula para cá, rapaz, passa para o nosso lado. E ele ali no muro. E os demônios quietinhos. E os anjos do Senhor falando: vem para cá, rapaz, pula para cá. Ele ficou intrigado com aquilo, olhou para os demônios e falou assim: ué, mas vocês não vão falar nada para mim? Nós não, o muro é nosso. O muro é do inferno. Muro é inferno, sabe? Por isso eu digo para vocês hoje: se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração, mas entregue, não fique no quase, não aceite segundo lugar, corrijam detalhes, transforme as promessas de Deus em realidade, pela fé. E eu queria desafiar toda a igreja a um momento de oração agora. Momento de oração. Sabe? Eu tenho concluído que a gente tem orado muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. A gente quase ora.
E muitas vezes a gente fica fazendo oração de mandar flechada no céu, sabe? Ô Senhor, olha fulano. Ô Senhor, olha ciclano. Ô Senhor, olha Beltrano. Vocês acham que o Senhor não olha não, gente? Sabe? O que a gente precisa é tomar postura e falar: Senhor, Senhor, aonde eu estou nisso? Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer agora, nesse momento? Eu queria que você olhasse para você, para o teu coração. Lembrasse da história do jovem rico, lembrassem de Pôncio Pilatos, que teve a chance maravilhosa, não vejo nele crime nenhum. Lembrasse do rei Agripa. Paulo, você por pouco não me convence, sabe? E olhasse para você, seu estilo de vida, teus passos, teus relacionamentos, sabe? E você mesmo conversasse com o Senhor agora. Senhor, a minha postura, Espírito Santo, a minha postura, será que eu não vou ter uma surpresa desagradável no dia que o Senhor me chamar? Será que o Senhor vai me chamar e olhando para mim vai dizer assim: vinde bendito meu, entre para a casa que eu preparei? Ou o Senhor vai olhar para você e falar assim: eu não te conheço não, moço. Eu não te conheço não, moça. Mas Senhor, eu fiz tanta coisa no teu nome. Pode até ter feito no meu nome, porque meu nome tem poder, sabe? Meu nome tem poder na boca de qualquer um. E, inclusive não é grande coisa você fazer algumas coisas do meu nome, não, porque quando eu quero eu uso até o inferno, até o diabo. Mas, Senhor, os meus lábios falaram para o Senhor. Não se pega isso não. Certa vez eu usei até uma mula para falar. Então, isso não é grande coisa, sabe? Que a gente tenha uma análise agora no nosso coração. O Senhor está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Ele está falando aos corações. Por isso eu queria que você, com os olhos fechados, orasse junto comigo. Pai, que o Senhor se manifeste de forma poderosa em cada um que ouviu essa palavra hoje. Quer sejam aqueles que estão aqui no templo nesse momento, ou aqueles que nos ouvem pela internet. Senhor, que cada um que ouviu essa palavra hoje não fique paralisado no quase, Senhor, mas efetivamente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Faz, Senhor, meu Pai, como nós ouvimos nessa letra, Senhor, dá mais uma chance, dá mais uma, Senhor. Pai, nos abraça, nos acolhe, Senhor, nos chama para dentro dessa porta, Pai querido, Pai amado, e que nós possamos entrar de uma vez, não ficar paradinho na porta. Faz diferente, Senhor. Faz com que nós façamos diferente, Senhor. E com a nossa diferença, façamos a diferença. Faz isso, Pai, para louvor da Tua glória. Faz isso, Senhor, para a alegria da Tua igreja que é santa. Mas faz isso, Senhor, meu Pai, porque a Tua igreja, Senhor, santa, ora no nome que é sobre todo nome. A Tua palavra diz de uma forma bem clara, que um dia todo joelho se dobrará
e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Por isso nós oramos hoje em nome de Jesus. Transforma a vida, Senhor. Que não haja, Senhor meu Pai, esse espectro do quase, Senhor meu Pai. Mas aqui sejam todos completos, inteiros, transformados. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém.